Estamos mais uma vez aqui junto para transmitir a palavra de Deus para o seu coração. Olha só, você que tem orado, você que tem e seu pensamento veio aquela vontade de desistir, aquela vontade de parar, aquela vontade de rejeitar aquilo que o Senhor tem dado em sua mão. Olha só, o interessante é que Deus, Ele tem me despertado para nesse vídeo despertar você através da palavra dele. Vamos olhar para a carta do apóstolo Paulo, que tem tanto a nos ensinar, que tem tanto a nos trazer experiência espiritual. Olha só, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Seguinte, capítulo de número 12, versículo de número 8, 9 e 10. Esses três versículos vão expor e extrair daqui experiência para a nossa vida. Vamos extrair daqui o maior conhecimento divino que é da palavra de Deus. Peço para que você, estamos aqui ao vivo, peço para você olhar para a Bíblia, para entender, para compreender, né? Estamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me glorio na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, por amor de Cristo Jesus. Pois quando estou fraco, então sou forte. Olha só, que coisa interessante para nós aqui. O que nós extraímos daqui? Uma grande experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha algo que disse que ele orou a Deus. Ele orou a Deus para que? Ele diz aqui, 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Algo que estava incomodando ele. Algo que ele não estava suportando. Ele, na oração, 3 vezes ele orou a Deus. Quantas vezes você tem orado por algo que está passando? E através desse algo que não foi ainda solucionado, você começa em seu pensamento a querer desistir da caminhada, a dizer: Deus não me escuta, Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo. É por isso que nesse momento você está assistindo esse vídeo. É porque é o seguinte: Deus, ele fala da forma que ele quer, como ele quer. E o interessante é que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo,
ele recebeu um espinho na carne que incomodava bastante ele, que incomodava ele até pregar, que incomodava ele viver a vida com Cristo. Talvez você tenha um espinho na carne diferente de Paulo. Talvez você tenha um espinho na carne familiar. Talvez você tenha um espinho na carne, na sua mente, em algo que acarreta cotidiano, e você ora para Deus tirar, você ora para Deus livrar, você ora para Deus colocar isso para longe ou solucionar. E isso não é solucionado. E traz para você algo de tremenda perturbação. Aí Deus envia eu agora para dizer a você: não se preocupa, porque Deus é contigo. Como foi com o apóstolo Paulo, como foi com os apóstolos, Ele é com você, Ele é conosco, dando o saber, o conhecer, o entender por que passamos por tudo isso. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele diz: eu orei 3 vezes para que o Senhor tirasse isso, mas o Senhor não tirou. Um homem que, através da sua pregação, operou milagre, operou maravilha, expulsou o demônio, mas esse espinho da carne ele não pôde resolver. Talvez algo em sua vida que você já vem orado, não 3 vezes, mas mais de 5 vezes, 7 vezes, não sei, Deus o sabe. Aí ele traz para você dizer o seguinte: traz a mim, envia a mim através desse vídeo para dizer a você o que disse ao apóstolo Paulo. No versículo 9, ele porém me disse, olha a resposta de Deus, de 3 vezes o homem que orou a Deus para que Deus tirasse isso que estava incomodando ele. Ele disse: olhe, porém me disse, o Senhor porém me disse, a minha graça te basta. O que o Senhor trouxe para ele não tirou aquilo, mas simplesmente disse: a minha graça te basta. O que esse texto tem a nos ensinar aqui é que muitas vezes nós focamos nos problemas, nós focamos a nossa mente, os nossos olhos, a nossa vida nas dificuldades e não olhamos a graça que nos abundou, que nos trouxe Jesus. E muitas vezes, por não olhar por essa graça, não olhar para esse lado da graça de Deus, que tem tanto nos ajudado, que tem tanto nos despertado, que tem tanto nos dado conhecimento, nós ficamos reclamando. E através dessa reclamação vem a perturbação, só traz mais problema, mais dificuldade. Olha só, muitas vezes você estava com um problema difícil, pensando em como resolver e não conseguiu. Quando pensa que não, você foi ler a Bíblia, pensa que não, você foi cantar um louvor a Deus. Resultado, aquele problema não foi solucionado, mas ele sumiu do seu pensamento. Como diz um certo filósofo, problema só existe quando nós pensamos nele. O interessante é que esse texto aqui tem algo tremendo para nos despertar, para que eu e você não venha olhar para a dificuldade da nossa vida, para que eu e você não venha estar focados nas adversidades da vida, mas focado em quê? Na graça de Deus que tem nos alcançado. Essa graça trouxe para nós salvação, essa graça trouxe para nós libertação, essa graça trouxe para nós vida espiritual e conhecimento de Deus. E o interessante é que muitas vezes nós somos pessoas que não observamos isso, mas ficamos num problema que não tem solução. Aquilo que é para eu fazer, Deus permite eu fazer. Aquilo que é para você fazer, Deus permite você fazer. Agora, aquilo que é para Ele fazer, eu nem você poderá fazer, só Deus. Então, nesse momento,
que você observe a graça de Deus. O apóstolo Paulo diz: olha, porém, me disse assim o Senhor, através da oração que ele tem 3 vezes orado: a minha graça te basta. Escute só: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você diz: esse problema está trazendo para mim fraqueza espiritual. Esse problema para mim está trazendo canseira mental. Aí Deus diz aqui, ó: olhe, foque na graça minha que tenho dado a você. Foi para que o apóstolo Paulo não ficasse a vida toda pensando naquilo que Deus próprio tinha permitido a ele. E o apóstolo Paulo, Deus queria dizer a ele assim, ó, isso não é nada por a graça que te tenho dado. Nada do teu problema, nada da tua dificuldade é maior do que a graça que abunda em ti. Essa graça traz para você vida eterna. Essa graça traz a presença de Deus para a sua vida. Essa graça dá-lhe o dom espiritual. A joia preciosa que o Senhor tem nos dado é dom. O interessante é que essa graça, Cristo conhecendo nós, a nossa fragilidade, Ele tem nos dado, nos presenteado com a graça tremenda. Através dessa graça veio salvação, através dessa graça veio purificação, através dessa graça veio dons espiritual. É para que Deus olhe para você e diga sempre: olhe também para a graça que é te dada, Paulo. Jesus estava dizendo a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa, Paulo, na fraqueza. Talvez esse problema está trazendo fraqueza espiritual, está trazendo desânimo espiritual, pois é nesse desânimo que eu vou te aperfeiçoar. É nessa fraqueza que eu vou aumentar, vou te dar força para você caminhar, para você vencer, para você lutar, para você ir mais avante. Olha que graça tão importante para nós nesse instante. Essa graça de Deus abrindo nossos conhecimentos, abrindo nossa mente, abrindo nossos olhos, abrindo nosso espírito, abrindo nosso ouvido espiritual para que nós possamos entender e compreender a graça de Deus que nos é dada. Deus tem nos presenteado com a graça que nos leva, porque graça, favor imerecido. Nós não merecemos estar perto de Deus. Nós não merecemos, por ser humano falho, que temos falha, que somos falhosos, que temos falha. Nós não merecemos estar mais perto de Deus, mas a sua graça tem nos abundado, nos dado essa oportunidade de estar perto dele. O interessante é que ele diz assim, ó, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, de boa vontade. Me glorio na minha... Aí Paulo, quando começa a observar a graça de Deus, quando eu e você começa a observar a graça de Deus, sai a dificuldade, sai o problema da vida. E você fica focado na graça de Deus e você vai dizer, sabe o que? Você vai falar da mesma forma que o apóstolo Paulo tenha falado. Ele falou assim, ó, me glorio na minha fraqueza. Já começou a mudar o pensamento. Quando você muda o seu pensamento, tirando dos problemas e observando a graça de Deus, você começa a glorificar a Deus. Ele diz, ó, me glorio nas minhas fraquezas. Na minha fraqueza, para que me habite o poder de Cristo. Olha, ele sabe que na fraqueza de nós, o apóstolo Paulo diz, na minha fraqueza, eu me glorio, eu me alegro. Por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele começa a tirar a mente, os pensamentos da dificuldade. Aí ele começa a enxergar a glória, começa a enxergar a graça. É que Deus quer que você comece a partir de já observar aquilo que Deus tem te agraciado, te dado a oportunidade de pregar,
dado a oportunidade de cantar, dado a oportunidade de ter acesso ao trono da graça, porque isso veio através de Cristo Jesus. Aí nós começamos a se alegrar, nos fortalecer com esta palavra. Por quê? Porque nós tiramos nosso foco, nossa mente das fraquezas, das coisas difíceis e começamos a olhar para Cristo, que tem nos dado sabedoria, que tem nos dado conhecimento da sua palavra. Aí ele diz, eu me glorio nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Ele vai começar na sua fraqueza a lhe dar força. Cristo vai olhar a sua fraqueza e vai começar a lhe dar força. Isso é importante. Isso que é importante. O interessante é que o versículo 10, já estou terminando. O versículo 10 diz assim, pelo que sinto prazer na fraqueza. Olha, ele já não está, a fraqueza dele já não é mais perturbação. A fraqueza dele não mais incomoda ele. Quando Paulo começa a observar a graça de Deus, começa a observar a palavra de Deus que Deus tinha dito a ele, que Jesus tinha dito a ele. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, Paulo, quando tu está fraco, eu estou pertinho de você para te fortalecer. Olha que Deus tremendo. Deus, ele chega perto de você, ele até permitiu essas fraquezas, seja ela mental, seja ela física, para que você escutasse mais a voz de Deus, para que você entendesse mais a sua vida com Cristo. É porque ele quer estar todo o tempo te ajudando, ele quer estar todo o tempo te fortalecendo. Aí, pelo que sinto prazer na fraqueza, Paulo olhou para a graça de Deus e mudou o seu pensamento. Ele disse, eu sinto prazer, que o poder de Deus, quando eu estou fraco, ele me fortalece, me ajuda, me sustenta, me alimenta, me dá força. Aí ele começou a mudar o seu pensamento. É por isso que você está escutando esse vídeo. É para que você observe a graça de Deus. Você está vivo, você pode andar, você pode chegar, você pode ouvir, você pode cantar, você pode pregar. Essa é a graça de Deus em sua vida. É para que eu e você venha agradecer a Ele por toda a graça que Ele tem concedido para nós. O interessante é que quando nós olhamos isso, nós começamos a se alegrar. Por quê? Porque nós não merecemos estar perto de Deus, mas a graça dele nos alcançou. O favor imerecível nos chega mais perto de Deus, nos aproxima-se de Deus. A graça de Deus faz com que nós se aproxime mais dele. Isso é importante. Cada pessoa que tem o pensamento de estar perto do Pai, porque o Pai cuida, porque o Pai protege, porque o Pai ajuda, porque o Pai sustenta. Isso é importante. Olha só, comece agora a partir de já, depois de saber disso, se alegrar na sua fraqueza. E o apóstolo Paulo diz, olha, nas injúrias também, nas necessidades, olha, na necessidade. Por quê? Porque quando você está necessitando, o Senhor está perto para ajudar, para suprir as suas necessidades. Né? Na injúria, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que estou forte. Olha só, começa a olhar para a graça de Deus que tem te alcançado. Começa a focar a tua mente, o teu pensamento na graça de Deus que tem te ajudado. Através da graça de Deus você está nesse instante conhecendo essa palavra. Porque se não fosse a graça de Deus permitindo que você escutasse esta palavra bíblica, você estaria só reclamando disso, daquilo outro e só mais aperto. Mas quando você começa a olhar, até aquela fraqueza começa a se tornar forte, começa a te dar ânimo para servir ao Senhor. Que nós possamos sempre estar com a nossa mente focada, não nas dificuldades, nas necessidades, mas sim na graça de Deus que nos fortalece. Que Deus abençoe. Peço para que você, no canal do YouTube, siga-nos, se inscreva, aperte o joinha. Que Deus abençoe. Que Deus proteja sempre. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.